Vamos falar de informação aqui, porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro optou por não apresentar novos embargos de declaração dentro do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que se encerrou ontem. Em setembro, ele foi condenado, você sabe, a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, e os embargos de declaração contra o acórdão já tinham sido rejeitados por unanimidade na primeira turma no último dia 16. Agora cabiam os chamados embargos dos embargos que não foram protocolados. Com isso, a defesa do ex-presidente pode protocolar os chamados embargos infringentes, recursos para questionar acórdãos não unânimes que poderiam levar, inclusive, caso decidido pela primeira turma, ao plenário. Especula-se que esse recurso seria rejeitado sem análise de mérito. Embora a condenação não tenha sido unânime, Luiz Fux rejeitou as teses da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e os outros acusados de golpe. O entendimento seria que o placar precisaria ter sido 3-2 e não apenas 4-1. Como o Bolsonaro foi julgado pelo Supremo mesmo sem ter foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, já que não tinha mais qualquer cargo público, o ajuizamento de recursos é limitado apenas à corte. Vamos começar com o Cláudio. Cláudio, entender um pouquinho, é uma questão muito técnica, a gente fala sempre. Olha, tem embargo infringente, tem embargo de declaração, e as pessoas às vezes não conhecem muito e não estão familiarizadas com esses termos. Mas o que o que tem de fato é que tem um acórdão, uma decisão proferida pela primeira turma, e aí a defesa tem aí um tempo para expor aí algo que ela tenha de dúvida em relação à decisão do processo. É isso? Exatamente. O direito, ele é um campo de batalha, é uma briga. Né? O direito se desenvolveu para evitar que as pessoas saiam do tapa, para evitar que as pessoas se unam com outras pessoas e vão para cima dando porrada e matem o outro lado. Para isso que o direito foi desenvolvido. Tanto que quando você pega lá na história, na Bíblia, lá antigamente, o rei Salomão tinha 2 mulheres disputando uma criança, uma dizia que era a mãe biológica, vamos usar a terminologia de hoje, outra dizia que era a mãe que criou, a mãe afetiva, e que as duas queriam a criança, e ele tentou chegar num acordo, porque tem que dar um destino, uma mãe específica para a criança. Como não tinha, ninguém cedia nada, Salomão usou da sua sabedoria e falou, tudo bem, então nós vamos fazer o seguinte, já que não tem acordo, nós vamos dividir a criança no meio e cada um fica com metade. Uma das mães ficou quieta, tipo assim, tá bom, vai fazer o quê? Assim eu levo meu pedaço de filho. A outra mãe entrou em desespero, porque sabia que ia matar a criança. Imediatamente Salomão falou, aquela ali é a que realmente ama a criança, vai proteger e deseja o melhor para a criança. Isso daí é porque as pessoas não chegam em acordo. Então, primeira coisa é você entender isso. Se as pessoas não chegam em acordo, tem toda uma receita de bolo muito, muito complexa, que a gente chama de Código de Processo Penal ou Código de Processo Civil. E essa receita de bolo são as regras. Como são as regras? Você assiste jogo de futebol, jogo de basquete, jogo de vôlei, você tem noção das regras do jogo. Então, se a bola bateu na linha, tá dentro ou tá fora? Se parte da bola ficou em cima da linha, tá dentro ou tá fora do campo? E o juiz é o que analisa aquilo ali. Então, você assiste qualquer jogo, você vê que as coisas vão correndo no jogo, o juiz apita, um lado briga, o outro lado concorda, ou os dois lados brigam. Por quê? Porque um lado ainda quer uma pena pior. Falar, juiz, o senhor deu falta, mas você tem que dar cartão vermelho e expulsar o cara. Entenderam essa lógica? Essa lógica existe no processo judicial, mas é muito mais detalhada e complexa. Então, a outra característica que a gente tem no direito, no processo, é a falibilidade humana. Seres humanos falham. Então, a gente tem um negócio chamado duplo grau de jurisdição. Tem um juiz natural, que é o primeiro juiz que tem que cuidar do processo, segundo as regras, e o que ele decide, tudo que um juiz decide, ou uma juíza decide, os advogados podem recorrer para cima do juiz, para o desembargador, para um órgão acima do juiz. Isso se chama de duplo grau de jurisdição. O juiz que decide nunca é perfeito, ele pode cometer muitas falhas. Então, se submete a um outro tribunal que vai analisar aquela decisão. Se aquele tribunal discorda do que você pensa, você pode subir para o outro tribunal, que está em Brasília, o STJ. Se esse discordar, você pode recorrer para o STF. Então, nós temos graus de recurso. Recurso é uma demonstração de não gostar do resultado e querer uma revisão. Aí chega onde nós estamos.
O processo do Bolsonaro é inteirinho uma fraude processual, uma farsa, uma mentira, uma manipulação. O Supremo Tribunal, em março de 2025, mudou a história da jurisprudência das decisões do Supremo Tribunal para dizer que se o cara é ex-presidente, ele é julgado ali. Até março de 2025, todos os ex-presidentes tinham que começar o processo no juiz natural de primeira instância. Por isso que o Lula odeia, persegue e quer destruir o Sérgio Moro até hoje. Porque começou lá no Sérgio Moro, em Curitiba, na 13ª Vara de Curitiba. O processo do Bolsonaro, como o STF manipulou o processo penal presidencial brasileiro, o STF tomou uma decisão em março do ano passado, o STF fez uma passada de perna, uma malandragem jurídica que o STF pode fazer, mas o fato de poder fazer não quer dizer que se torna em algo moral ou legítimo ou legal, mas é jurisprudencial. O STF mudou a decisão e falou assim, não, agora o presidente pode ser julgado aqui com a gente. Primeira coisa que o Fux avisou, isso é uma mentira, isso não pode. Qual a segunda coisa? Quando o STF toma essa decisão em março de 2024, março de 2024, o STF toma a decisão, o caso do Bolsonaro ocorreu, teoricamente, após a eleição do Bolsonaro e até o 8 de janeiro de 2023. Então o STF toma a decisão em 25 e aí ele faz mais outra malandragem, outro absurdo. Ele pega uma decisão de 2025 e para prejudicar o réu, ele volta para pegar um processo de um problema que ocorreu antes de 2025. Isso no direito normal não existe. Em qualquer situação, processo penal no Brasil, isso não existe. Não volta atrás para prejudicar o réu nunca. Mas, mais uma vez, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, controlando a STF, os outros lá aparelhados, apoiam. O STF desse outro malandragem. E aí vai. Todo o processo do Bolsonaro é juridicamente um fruto envenenado, um fruto viciado, estragado de uma árvore envenenada. Nada lhe presta juridicamente. Não há ampla defesa, não há devido processo legal, a supressão de... Tudo errado. Mas todo brasileiro normal, todo brasileiro honesto, todo brasileiro que não tem ignorância política, ou nesse caso, todo brasileiro normal e honesto sabe que o STF está perseguindo os políticos conservadores e patriotas. Então, por quê? Tem que ter um monte de recurso. Teoricamente, segunda-feira era o último dia por um recurso chamado embargo de declaração, para pegar alguma obscuridade, omissão ou lacuna na decisão que eles tiveram sobre o Bolsonaro. A defesa não fez. Teoricamente, a defesa não fez isso, porque tem 5 dias para fazer, mas pode fazer um outro recurso, chamado embargos infringentes, que é um recurso em que você pede para mudar a essência da decisão. Na prática, nós todos sabemos que o Alexandre de Moraes, que é a vítima, que é o investigador, que é o Ministério Público acusador, que no meio das audiências botava o dedo e falava, questionava, punha slide para apresentar as teses dele, acrescentava coisa errada, depois ele permitiu a PGR acrescentar coisa depois. Tudo absurdo. Nós sabemos que o Alexandre de Moraes, ele pega essas coisas e decide assim. Esse recurso tem meramente protelatório, traduzindo para o português cotidiano. Esse recurso que você apresentou serve para enrolar mais, para perder tempo, para atrasar as coisas. Então ele, como juiz supremo, maravilhoso, divino, inacreditável, ele olha esse recurso e fala assim, isso aqui foi só para enrolar, eu não aceito, não recebo, já enterra ele na hora. Seria o que ele faria com o embargo de declaração. Ou ele poderia chamar uma discussão. Vai entrar embargos infringentes em 15 dias. Não sei se vai, sabe por quê? Porque já tem gente que fala que não pode entrar com esse recurso de embargos infringentes, porque só pode entrar quando 2 ministros votaram contra a maioria. Mas só o Fux votou contra, o resto votou a favor. Eu, como advogado, digo, não interessa. Eu tenho prazo e tenho direito Cláudio, de entrar. Doutor Cláudio, os embargos infringentes... caberia outro embargo de declaração, caberia os embargos infringentes no voto do Fux, o relator que decide se recebe ou não os embargos infringentes. Da decisão do relator, cabe agravo regimental para o pleno. Então,
Tem Então, vários se recursos. o Xandão, se o ministro Alexandre de Moraes, se ele não aceitasse, não iria aceitar, era óbvio, caberia mais recursos. embargo de declaração em cima da decisão dele, depois um agravo regimental para o pleno, embargo de declaração de no agravo novo, regimental. recurso extraordinário sobre a omissão dos embargos de declaração. Quer dizer, resumindo, até desculpa entrar na fala do análise do senhor, mas resumindo, os advogados do presidente tinham a possibilidade, pelo jeito, se eles desistiram do recurso, vai transitar em julgado. Então, aí só vai ficar a revisão criminal depois. Aí, se eles não entram com nenhum desses, teoricamente, o Alexandre de Moraes pode falar agora, a partir de hoje, a partir de amanhã. Não entrou com recurso? Não. Então transitou em julgado, não cabe mais nenhum recurso, esse processo está morto, enterrado, abre uma cova, bota o processo lá embaixo, cobre de terra e acabou. Tipo enterro mesmo. Acabou, tá lá, nunca mais vai andar aqui na terra. Na hora que ele faz isso, surge um outro recurso no direito penal, chama revisão criminal. Essa revisão criminal é o pulo do gato. Ou seja, não entrar com recurso acelera o enterro desse processo que a gente chama de trânsito julgado. Acaba tudo, não tem que fazer nada. Mas nenhum dos vários recursos que pode fazer. Aí surge um outro processo, chamado revisão criminal. E sabe qual é o pulo do gato? Se eles optaram por isso? Como a primeira turma decidiu sobre o Bolsonaro, a revisão criminal tem que ser julgada pela segunda turma, que tem Fux, André Mendonça, Nunes Marques, 3 pessoas, mais Gilmar Mendes e Toffoli, 2 pessoas. Como a gente já sabe, por antecedência, o voto do Gilmar Mendes e do Toffoli, sobraria a revisão criminal ser julgada por Fux, por André Mendonça e Nunes Marques. Aí daria 3-2, eles diriam que todo o processo do Bolsonaro é nulo e acabou. Acabou, o Bolsonaro está em casa, acabou tudo. Aí lá dentro eu te digo, a imprensa vai dizer que o Fux não pode julgar. Porque o Fux já estava na primeira turma, aí vai virar uma briga interna da STF. E aí podem querer achar uma invenção nova. Então, teoricamente, na minha percepção, é possível mesmo, que eles não quiseram fazer isso daí para já ir para a revisão criminal. Que vai... Para que isso que eu falo? Porque cada recurso demora 5, 7, 10, 15 dias, tal. Mas a revisão criminal, de repente, eles querem que seja julgado antes de abril, de maio, de junho. Porque aí o Bolsonaro disputa a eleição do ano que vem como presidente da República. Pode ser isso. Borgo, essa revisão criminal pode ser que seja uma alternativa, como disse o Cláudio, mas toda essa questão pós-acórdão chama atenção e causa, inclusive, até uma confusão em relação ao que esperar do futuro, né? Wellington, resumindo os tipos de recursos, tem embargo de declaração nos embargos de declaração, embargos infringentes, agravo regimental, embargo de declaração de novo, recurso extraordinário, quer dizer, quem está nos acompanhando, óbvio que não vai, até os advogados têm dificuldade para entender esse trâmite processual, essa quantidade de recursos, em especial nos tribunais superiores. O que o brasileiro tem que entender é o seguinte: tinham vários recursos, existiam várias possibilidades, daria para a defesa do presidente Bolsonaro protelar esse trânsito em julgado. A hora que tiver, o que é o trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso. Tá? Transitou em julgado, quer dizer, não tem mais, houve o julgado, é onde vem o cumprimento de pena. A prisão do Bolsonaro hoje é uma prisão cautelar, ou seja, uma prisão provisória até o término do processo. Com o trânsito em julgado, o processo acabou. Aí vem a prisão por cumprimento de pena e vem a possibilidade da interposição da revisão criminal que vai para a segunda turma tudo. O que acontece nesse momento? Quem mais tem noção do que está acontecendo, do momento, do timing jurídico e político, são os advogados do presidente, Wellington. Eu não acredito que eles não iriam, num caso normal, em um caso que estivesse sendo analisada a justiça, que não fosse uma perseguição, se nós não estivéssemos numa ditadura, num estado de exceção, o normal seria ali usar todos os recursos possíveis, até porque advogado criminalista ele trabalha bastante na questão da prescrição. Como tá? o Zanin usou. O Zanin usou todos os tipos de recursos possíveis. Mas o Zanin podia porque ele não tinha multa de 22 milhões, né? O Zanin não tinha problema. O Zanin era apoiado pela STF. Zanin, e a maioria dos advogados no Brasil toca processo sem perseguição, processo normal, né? No Brasil, no STF com os políticos
de direita que a perseguição é escancarada. O Dr. Paulo, enfim, a defesa do presidente tinha à disposição ali vários e vários recursos antes de transitar em julgado. Eles optaram, né, isso não quer dizer que os outros réus do núcleo 1, que os advogados vão optar pela mesma estratégia, eles optaram pelo que a imprensa está dizendo. O Ramagem e o Torres também não recorreram. Não tá? recorreram. Então, provavelmente, ali a estratégia de defesa seja antecipar o trânsito em julgado, porque ainda teria a revisão criminal. Mas por quê, Hélito? Provavelmente pelo time político. O momento é agora. Vamos supor que eles entram com embargos de declaração, depois com outros embargos de declaração, depois com agravo regimental, não sei o quê. Bolsonaro vai continuar preso na prisão preventiva na Polícia Federal. Aí vem final de ano, aí vem Natal, vem Ano Novo, daqui a pouco o pessoal começa a trabalhar pelo Carnaval, tal, esfriou. Como o Brasil está em ebulição, muitas categorias cogitando de parar o Brasil, de ir para a rua, de fazer manifestação, os Estados Unidos em cima. Para quem acredita, os Estados Unidos foi lá, teve reunião com o Lula, tá tudo legal. Não. Quando eles estão quietos, aí que é o problema, tá? Porque eles estão trabalhando. Não imaginem vocês que a CIA vai estar trabalhando ali e fazendo barulho, né? Mas enfim. A onça dá o bote quando fica quieta. É claro, o trabalho está sendo feito. Então nós temos esse time, nós temos o Congresso. Ontem, por exemplo, alguns deputados sugeriram nas redes sociais que quarta-feira agora pode ser votada a anistia. Vai dar certo? Não sei, depende do voto, mas o time é esse. Essa prisão do presidente Bolsonaro ligou o start. Agora, nós temos que fazer alguma coisa. Provavelmente, analisando juridicamente, com a experiência política que eu tenho aí de 30 e poucos anos que eu acompanho política, mais 20 anos de advocacia criminal. Eu entendo que os advogados do presidente Bolsonaro entenderam que o momento do trânsito em julgado era agora, para ver se realmente alguma coisa acontece. Borgo, mas por que não entrou com todos os recursos? Gente, é uma questão de estratégia de defesa. Quando nós sabemos que você pode entrar com o recurso que for, o recurso do ET, enfim, com mágica, mandrake, não adianta. Alexandre de Moraes, o sancionado por violar direitos humanos, eles vão negar todos os recursos. Então, o que nos cabe? Estratégia política aliada com a estratégia de direito criminal. E talvez seja essa a linha da defesa do presidente Bolsonaro. Deixa eu até entrevistar o Borgo numa questão, Edson. Sim. Só para as pessoas entenderem, Borgo, porque para nós é bem fácil de entender. O pessoal fala assim, mas é que isso daí não é um julgamento político. As pessoas falam assim, mas e daí? O que tem de errado o julgamento político? Porque para nós o julgamento nunca é político. Num processo normal, numa vara normal, numa comarca, em qualquer lugar do Brasil, todo processo é técnico, ele é jurídico, não tem política nenhuma. Quando o julgamento é político, qual que é o problema, Borgo? Para esclarecer para a nossa audiência, ser didático, que a gente fala tanto do processo político. Ontem o Chiquini, o Dr. Jeffrey Chiquini, deu uma aula aqui de direito penal, eu gosto de ver o Chiquini falar. O direito penal, primeiro passo, o primeiro objetivo do direito penal não é punir as pessoas, é resguardar o cidadão do poder do Estado. Tá? O Estado, o soberano, né? Ele não pode ter ali o arbítrio sobre a lei das pessoas, tem que ter uma regulamentação. Ainda o Chiquini deu o exemplo de matar alguém. Matar alguém, pena de 6 a 12 anos, de 8 a 20, enfim, dependendo do crime. Por que prevê isso aí? Porque o cidadão sabe, se alguém matar, vai cumprir essa pena, é uma penalização. Então, existem as regras para limitar o poder do Estado e também, né, para penalizar um castigo ali, um efeito secundário. Tem gente até que não aceita que tem esse efeito de castigar, mas enfim, na prática existe mesmo. A partir do momento que há um julgamento político, as leis não são respeitadas. Isso é muito importante o cidadão entender. O julgamento político, ele deixa de ser técnico, meramente, exclusivamente técnico. Sim. E vira o quê? E o cidadão, o ser humano, ele é um ser político. Tudo na nossa vida. Ele pode não fazer política partidária, mas tudo na vida é político, os relacionamentos são políticos. Eu, por exemplo, eu entendo a respeito de drogas, eu entendo a respeito da família, eu entendo de um jeito. O Dr. Cláudio entende de outro, o Hélio entende de outro. Quando nós tivermos um conflito, nós vamos levar para a justiça, que é um órgão técnico que vai decidir de acordo com a lei. A partir do momento que o julgamento é político, não vai prevalecer a lei ou o meu direito, vai prevalecer a política. Vamos supor, eu sou amigo de um juiz. Meu irmão é juiz. Eu vou lá, o Dr. Cláudio tem uma demanda contra mim, está me processando, cai com o meu irmão que é juiz.
Eu vou lá à noite, sento com meu irmão não é juiz, tá? Mas eu sento com meu irmão, acerta a negociação, negocia a sentença e o doutor Cláudio perde. Esse é o julgamento Fica político. lá na cabeça do irmão, mas ele é um palhaço, sacana, tem que ferrar ele. Puf, acabou. Esse é um julgamento político. Qual que é a segurança que nós temos? Que só os amigos da corte vão ganhar esse processo. Por isso que tem escritório de advogadas poderosas em Brasília que falam, né? Especializado em cortes superiores. E a gente não acha uma formação acadêmica dessa poderosa advogada que casou com o ministro Alexandre de Moraes, mas está lá no site do escritório dela.